Senhoras e senhores, boa tarde. Nós temos no inciso 12 do artigo 32 da Lei Orgânica do Município de Campos do Jordão e em cumprimento ao disposto no inciso 1º do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, iniciamos neste momento a segunda e última audiência pública para a discussão do projeto de lei 19/2017, de autoria do Executivo Municipal, protocolado nesta edilidade, sob o número 40/17, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Campos do Jordão para o quadriênio de 2018 a 2021 e da outras providências. E do projeto de lei 20/2017, de autoria do Executivo Municipal, protocolado nesta edilidade, sob o número 41/2017, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da Lei Orçamentária para o exercício financeiro de 2018 e da outras providências. Convidamos para fazer parte da mesa de trabalhos dessa audiência Priscila, secretária de Finanças do município de Campos do Jordão. Segunda secretária está aqui a Joaquina, representando a secretaria, o primeiro secretário, e o Arthur, presidente do Conselho de Justiça, na ocasião vai se representar todas as comissões desta casa. Comunico a presença dos vereadores Márcio Toledo, vice-presidente dessa casa, Tostão, Arlindo Branco, dos secretários de Cultura Benilson, Duda, secretária adjunta de Educação, e a Marta, secretária de Educação do município, nosso querido Claudinho, secretário adjunto de Esportes, do município de Campos do Jordão, aos munícipes que se fazem aqui presentes, representantes de associações e também representantes de associações não governamentais. Solicito, por favor, ao vereador Arthur que faça a leitura do trecho bíblico. Na sequência, Joaquina, nossa segunda secretária, fará a leitura do edital de convocação. Leitura do livro da sabedoria. O teu espírito incorruptível está em todas as coisas. Por isso, castigas com brandura os que erram. Tu o admoestas, fazendo-os lembrar os pecados que cometeram, para que, afastando-se da maldade, acreditem em ti, Senhor. Palavra do Senhor. Boa tarde a todos. Boa tarde.
Edital de convocação número 02/2017. Luiz Felipe Costa Sintra, presidente da Câmara Municipal de Campos do Jordão, no exercício do seu cargo usando as atribuições que lhe são conferidas por lei. Resolve nos termos do inciso 12º do artigo 32 da Lei Orgânica do Município de Campos do Jordão, em cumprimento ao inciso 1º do parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar número 101 de 4 de maio de 2000. Convocar os senhores vereadores em atividades, munícipes, associações representativas e segmentos da sociedade jordanense, para participarem de 2 dias de audiência pública na sede da Câmara Municipal de Campos do Jordão, sítio a Rua Inácio Caetano, número 490, Vila Bernécia, nos dias 11 e 12 de julho de 2017, a partir das 15 horas, com o termo previsto para 17 horas. Ocasião que serão discutidos projeto de lei número 19/17, de autoria do Executivo Municipal, protocolado nesta edilidade, sobre o número 40/17, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Campos do Jordão para o quadriênio de 2018 a 2021, e dá outras providências e o projeto de lei número 20/17, de autoria do Executivo Municipal, protocolado nesta edilidade, sobre o número 41/17, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providências, para que ninguém possa alegar ignorância, mandou expedir o presente edital nessa data, publicando para a ciência de todos interessados. Câmara Municipal de Campos do Jordão, 3 de julho de 2017, assina o presidente Luiz Felipe Costa Sintra. Obrigado, Joaquina. Comunico que o edital de convocação foi publicado na imprensa local, no jornal Campos do Jordão e CIA, no dia 4 de julho de 2017, para conhecimento de todos os interessados. Comunico também que foram encaminhados ofícios ao senhor prefeito municipal em exercício, à senhora secretária municipal de Finanças, Priscila, que aqui está, ao secretário municipal adjunto de Finanças, ao presidente da 84ª subseção da OAB de Campos do Jordão, ao presidente da Associação Comercial, aos quais encaminhamos cópia do edital de convocação e cópia do projeto de lei para conhecimento e os convidamos para participar dessa audiência pública. Também expedimos o ofício circular 1/2017, convidando todos os secretários municipais adjuntos, procuradores jurídicos do município e associações representativas de segmentos da sociedade. Solicito, por favor, a todos os presentes que assinem o livro de presença desta audiência pública. E, a partir deste momento, declaro vaga a palavra, mais uma vez agradecendo a confiança da sociedade no nosso serviço, que se não comparecem, acreditam piamente no que essa casa faz juntamente com o Executivo. A palavra está aberta e solicito a todos que forem fazer uso da palavra para os questionamentos a esta casa e aos secretários municipais, que por favor se identifiquem para que possamos deixar registrado em nossa ata digital disponível a todos posteriormente. Boa tarde, secretário de Turismo, a senhora Glória Brasil. Obrigado pela presença. A palavra está vaga. Boa tarde, Márcio Toledo, vereador. Queria só aqui deixar registrado o meu profundo sentimento eu me sinto profundamente comovido com a participação da população num assunto de tão alta relevância para o município, né? Sinto também falta do nosso secretário de saúde, já que a saúde é maior demanda do município também, e para poder responder as perguntas aqui referentes ao secretariado de saúde, né? Concordo com as palavras aqui do presidente. Sinto muito a ausência da população. Aposto que se fosse uma audiência pública para discutir volta ou não dos rodeios, a casa estaria lotada. Entendeu? Estamos aqui com os secretários, a Priscila,
a secretária de vários secretários aqui, né, meio ambiente, turismo, em pleno exercício de sua função. A casa está aberta, a audiência pública acontece pelo segundo dia, ou seja, está sendo gasto dinheiro público aqui, e a população, infelizmente, não participa. Então, só queria deixar registrado esse meu sentimento me sinto profundamente comovido com a participação da população. Tá? Depois que tiver tudo aprovado, tiver tudo sacramentado, aí vocês venham aqui na casa para poder fazer suas reivindicações. Tá bom? Só isso que eu queria falar. Também a presença do vereador Pastor Antônio e do secretário municipal de Meio Ambiente, Cláudio Selim. A palavra continua lá. Boa tarde a todos. Eu vou dirigir essa questão para a nossa secretária de Finanças, né, Priscila. Priscila, você poderia nos falar um pouco a respeito da amortização da dívida pública? Isso. Não, programa 0030. Se tiver por página aí, o PPA é a página 16. A Prefeitura de Campos do Jordão assumiu a gestão em 2013 com uma dívida bastante alta. Eu não tenho aqui todos os números de cabeça, né? Mas nós temos aí um montante de precatório hoje em 100 milhões. Nós temos também parcelamentos de INSS, né? Parcelamentos de FGTS, que são valores que não foram recolhidos no passado, né? Que foram retidos do funcionário, porém não foram repassados, né? E isso aconteceu no passado e hoje nós carregamos uma dívida. Bruno, você saberia o valor total? O precatório é 100. Eu não trouxe todos os valores, mas são altos, né? Então nós temos vários parcelamentos, temos parcelamentos do PASEP também, parcelamentos de água, que nós trazemos aí de gestões passadas. Né? E nós temos aí o compromisso de amortizar essa dívida. Então, ano a ano, nós vamos pagando, separamos aí o percentual do orçamento para quitar essas dívidas e né, nós colocamos aqui no orçamento 2.300.000, uma média de 2.300.000 por ano para amortizar esses parcelamentos, né? E o precatório não, o precatório está a parte disso. Né? Ele não está aqui nesses 2 milhões, nós devemos 100 milhões de precatórios, que também é uma dívida da Prefeitura, e segundo o Tribunal de Justiça, nós temos que pagar aí nesse ano de 2017 25 milhões de precatório. Então, somado aos 2 milhões que a gente já paga das demais dívidas fundadas. O senhor gostaria que eu esclarecesse algum ponto em especial dessas dívidas? Não, era justamente essa dúvida, Priscila, se os precatórios estariam nesse valor ou não. Você já respondeu que não, são outras dívidas, né? Os precatórios, eu não conseguiria, hoje, eu não tenho uma perspectiva muito definida, porque nós precisamos pagar aí 100 milhões de precatórios até 2020.
E para isso seria necessário ter 25 milhões a mais por ano no orçamento. Como eu, por enquanto, não tenho esse montante, eu não tenho como dispor ele no orçamento da despesa, né? Porque a minha despesa limpa com a minha receita, então esse valor não existe. Hoje não existe 25 milhões para eu pagar precatórios. Mas nós estamos trabalhando muito na redução desses precatórios através de acordos, parcelamentos e também no aumento da nossa arrecadação para que no futuro a gente consiga incrementar a receita a fim de quitar esses precatórios. Ok, Priscila, obrigado. Só para complementar, Priscila, a questão de números de arrecadação, os números que foram almejados esse ano com uma questão de IPTU, que gira na casa de arrecadação de IPTU. 32, 33 milhões. A partir do momento que eu tenho 40% de inadimplência, que é o que a gente está hoje, eu tenho 12 milhões a receber. A receber IPTU por ano. Por ano, que já estava no passado, e mais esse provavelmente eu não vou receber, que vai ser escrito em dívida ativa, né? Provavelmente. Mas nós estamos, né? Nós temos uma lei que nos autoriza a protestar. Foi aprovado por essa casa. Foi aprovado aqui. Nós estamos aí fazendo um trabalho para iniciar um procedimento de protesto. Para essa ação, nós tomamos a seguinte medida. Nós selecionamos esses últimos anos, de 13 a 16, que é algo mais recente, muito mais fácil e rápido de eu manusear, né? E nós selecionamos os devedores de IPTU em critério de maior valor, do maior devedor até o menor devedor. Nós pegamos os 80 maiores devedores e estamos trabalhando aí de mandar essas pessoas para o protesto. E assim, depois que eu mandar essas pessoas, eu vou mandando sucessivamente por ordem do valor devido, né? Numa expectativa de arrecadar e não deixar que essa inadimplência continue, né, tão alta. Sim. Eu fiz questão de citar porque a sociedade cobra muito do município serviços básicos, mas também não cumpre os seus impostos. Quando você tem IPTU, aqui Campos do Jordão, para quem não sabe, tem uma particularidade onde os municípios vizinhos, principalmente da região metropolitana, Codivapos e tudo mais, esses municípios dependem do IPTU. Boa tarde, vereador Vinícius. Boa tarde. Do IPTU em cerca de 14%. Campos do Jordão depende do seu IPTU em 30% para acabar formando o seu escopo financeiro, né? O seu orçamento. Então, Campos do Jordão é acima da linha da média de dependência do IPTU. Então, uma cidade que depende, que tem a sua maior arrecadação no IPTU, cerca de 34%, e ao mesmo tempo de 40% de inadimplência, é a mesma coisa de numa empresa madeireira você não ter árvore para cortar, você não tem a sua matéria-prima. E isso afeta diretamente o orçamento do município de Campos do Jordão, porque a gente conta o orçamento como se fosse receber tudo. A partir do momento que eu tenho 40% de inadimplência, eu tenho que cortar meus serviços em 40% proporcionalmente para toda a secretaria. Na verdade, a gente já estima a não arrecadação. Ah, que bom, menos pior. Então, a gente estima sempre reduzir, sabendo aí dessa possibilidade de inadimplência. Mas acredito que nunca esperava que fosse 40%. Porque no passado teve uma margem próxima a isso, ou isso. Geralmente é a média anual. Isso é meio histórico na nossa cidade. Sim. Sim. Por isso que a nossa maior fonte de arrecadação não são as empresas, não é ICMS, nem ISS, é o IPTU. Ótimo. Queria também registrar aqui a presença, né, desculpa a redundância, daquele que sempre se faz presente em todas as nossas audiências aqui, o Wilson Demoab, parceiro, está sempre aí conosco também. Doutor Márcio, cadê o Márcio? Ele está ali fora. Não, o Márcio Estevan, secretário de Saúde, ontem cobrei a presença dele aqui, e hoje ele se faz presente, então gostaria de agradecer a presença do mesmo, e também, que acaba de adentrar o plenário, o vereador Vinícius José do Prado. O microfone continua à disposição. Em relação ao décimo de pessoas físicas, né, aprovamos a lei que vai poder protestar e tudo mais essas pessoas. Qual é o plano da Prefeitura em relação às pessoas jurídicas? Eu estou falando
de hotéis, é a mesma coisa? Elas estão incluídas. Nós classificamos por ordem de maior devedor, independente se a pessoa é jurídica ou física, por ordem de valor. E o protesto depois, ele é seguido de um processo de penhora, se não for pago. Eu não conheço esse procedimento de penhora. O procedimento que nós acordamos lá com o cartório, o pavilhão Gustavo, né? A gente manda essas pessoas para protesto, essas pessoas são notificadas pelo próprio cartório, né? E essa pessoa tem 3 dias ainda, né? Para que vá ao cartório, vá à prefeitura, antes de que o protesto seja consolidado. Se ela não tomar nenhuma providência nesses 3 dias, então o nome dela é inscrito em protesto. A partir daí, se ela quiser retirar o nome dela de protesto, ela vai ter que, além de ir na prefeitura e quitar seus débitos, ela terá que ir ao cartório e pagar as custas do cartório, os emolumentos. Né? Esse é o procedimento que está sendo seguido. Eu não tenho conhecimento da penhora. Sim. Ao se protestar essas pessoas jurídicas, ainda vai ter alguma margem para renegociação ou parcelamento ou vai direto? Hoje nós temos vigente uma lei que autoriza o município a parcelar em até 24 vezes os seus débitos. Eu não tenho nenhuma lei que me autorize a dar descontos ou fazer uma flexibilização maior no número de parcelas. Né? Se no decorrer do ano acontecer dessa casa aprovar uma lei que nos permita um desconto ou um maior número de parcelas, daí sim será feito. Ao contrário, não. No que tange às dívidas públicas inscritas em dívida ativa, como já provamos nos últimos anos, que são os famosos PPIs, né, o Plano de Pagamento Incentivado, que, para não correr risco de iniciativa, tem que partir do Executivo e essa casa aprova ou não. Então, quando da inscrição dessas empresas, PJ ou pessoa física, porque tem um exemplo muito claro nessa pergunta que você mais fez, que você também deve ter isso dentro da sua casa. Se você é proprietário de uma residência, você também tem seu comércio. Então, independente de ser pessoa física ou PJ, você recebe seus carnês de IPTU. Então, é por ordem, como a Priscila bem colocou, dos maiores devedores, independente se é você que deve na pessoa física ou na sua pessoa jurídica. E esse parcelamento, que é sempre em vigor de 24 vezes, que ele só pode ser, não é que ele é alterado, você cria uma lei especial por um tempo determinado, que é o PPI, que você tem prazo para se inscrever nessa, buscar esse benefício, e você, aderindo a esse PPI, com certeza você tem desconto de multa e juros, nunca do valor principal, porque senão caracteriza renúncia de receita. Essa pergunta foi mais no intuito de ficar registrado para poder dilucidar quem eventualmente está ouvindo e tudo mais. Tá bom, obrigado. Arlindo? Dúvida que eu vi você discutindo ali. Nós, os vereadores, podem fazer emenda no orçamento? Na LDO Na LDO? e no PPA, sim. Pode, né? Claro. Claro. Normal, né? Normal. Tá bom, então só isso. Sendo pertinente, respeitando as porcentagens mínimas que o PPA e o LDO têm para com legislações superiores, sempre, óbvio. Obrigado. E aproveitando também os vereadores que aqui estão presentes, hoje, que é o caso do Tostão e do Arlindo, que por questões pessoais não puderam estar ontem, a AN, que eu deixei isso aberto aos vereadores, a AN que trabalha conosco, ela tem uma grande facilidade para lidar com o PPA e com a LDO. Qualquer dúvida pertinente a esses 2 projetos, pode tirar a dúvida direto com ela na secretaria. Ela vai orientar quais os limites de emendas que podem ser feitas tanto no PPA quanto na LDO. Valores, percentuais, qualquer questão que possa vir a ser motivo de emenda, a AN esclarece para vocês na secretaria. Vinícius, a palavra é sua. Primeiro, boa tarde. Ontem, enquanto nós falávamos aqui, presidente, eu fui embora com essa dúvida, amanhã eu pergunto para a Priscila. Quando o Dr. Fábio, do Cartório da Regência Civil, falava aqui que é sobre a MP, que ontem passou a previsão da regularização
vamos dizer, da reforma urbana, né? Nós somos reforma agrária, por que não reforma urbana? Está dentro do Estatuto das Cidades. Você, Priscila, tinha dito que a Prefeitura estaria planejando para mapear toda essa situação, fazer uma fotografia aérea, para possivelmente verificar mais imóveis construídos, áreas abrangidas, que ainda não está no PTU, para fazer o lançamento, para possivelmente ter uma maior arrecadação. A pergunta que eu deveria ter feito ontem, acabou passando despercebido, é a seguinte: a Prefeitura já tem um gasto estimado com isso, uma empresa já, em tese, sendo licitada, e um gasto no que ela vai investir para possivelmente ter um retorno futuro? A licitação ainda não foi feita, né? Quando nós abrimos o procedimento licitatório, provavelmente as empresas virão e farão suas propostas. Né? Nós até temos algumas ideias, mas não cabe me falar porque eu dependo do procedimento licitatório das apresentações das propostas. Então, hoje eu não consigo te... Mas não tem nenhuma estimativa assim, de gasto ainda? Por enquanto, não. Enquanto não. E a segunda, filha, já tinha falado ontem, sugerir ao Arthur, que é da mesma comissão da qual eu faço, do vereador, da emenda modificativa, e eu pude perceber aqui que a verba destinada ao conselho tutelar é a mesma, desde a primeira gestão desse prefeito, desde o ano 2013, quase que continua nos R$240 mil por ano. Essa seria a dúvida do que estava falando, Carlinhos, se o vereador pode fazer uma emenda modificativa no questão a verbas destinadas ao Conselho Tutelar aqui de Campos. Eu perguntaria ao senhor e pediria uma ajuda, né? Porque o meu orçamento, a minha estimativa... Tirar da onde também, né? A estimativa de arrecadação, ela não pode ser alterada, né? A menos que o senhor me fale de onde que vai surgir uma nova receita que nós não tenhamos ainda previsto. Em caso não exista o aumento da receita, o orçamento é o mesmo. Eu só preciso realocar ele nas secretarias. O senhor teria como me indicar um lugar de onde eu deveria tirar esse valor para colocar no conselho? Sim, certamente. Se a gente otimizasse a dívida pública e entrasse com ações mais rápidas, não só protestando, como o Márcio diz, quando vocês protestam para a cartória de forma iniciativa. E sim, questão de pré-condição para uma ação de cobrança funcionar tem que ser protestado. Isso é código de processo civil. O que acontece? Você protesta, em 3 dias ele não pagando, fica o nome reativado, aí ele entra com uma ação judicial de execução. Então temos que otimizar lá o setor de cobrança da prefeitura. Nós temos uma dívida ativa fundada em quase R$100 milhões. Então acredito que melhorando até mesmo as condições de trabalho dos advogados que lá trabalham, o que acontece? A gente teria uma melhor celeridade lá nas execuções fiscais da prefeitura, obviamente melhoraria a arrecadação. E na questão do conselho tutelar da qual eu falei, a gente poderia, evidentemente, não tem onde indicar, mas tentar tirar de uma secretaria e outra e levar uma vez que criança, pela Constituição, é prioridade absoluta. Não é? Então, na Constituição, a Joaquina também pode falar, ela foi conselheira junto comigo, e sabe que o conselho tutelar, criança e adolescente, é prioridade absoluta. Você pode ler dos 233 artigos da Constituição Federal, em pelo menos 110 fala que a criança e adolescente é dever do Estado e prioridade absoluta. Desculpa, Priscila, só para complementar, eu acredito, a Priscila me corrige se eu estiver enganado, mas a questão, quando versa sobre o conselho tutelar, eu acho que essa verba que é destinada é para pagamento de subsídio de manutenção do prédio. Isso. Não é isso? Subsídio, água, luz, só esse tipo de coisa. Só esse tipo de coisa que é previsto. Consumo. Exato. E o subsídio, mesmo que alterássemos um valor a maior na questão da dotação para o Conselho Tutelar, teríamos que, anterior a isso, receber do Executivo Municipal uma lei que prevesse o aumento do subsídio dos agentes do Conselho Tutelar. Se isso não ocorre, não faz sentido aumentar. Não faz sentido nenhum aumentar, porque o subsídio é o mesmo. Tá aí, vereador, a explicação, o senhor passa um lobby com o prefeito, peço que eu mesmo envie esse projeto, nesse tempo de crise eu acho difícil, mas nada impede de aumentar, mas não faz sentido aumentar, você não vai repassar esse aumento. Aumentar a verba destinada ao Conselho Tutelar, sendo que ela não pode gastar porque o subsídio é o mesmo,
vai ter que devolver depois. As contas são mesmo. Não, As contas são a é mesma, conta de água, luz, O e salário não sei vai nem se é questão de locação do prédio. Não, o prédio é cedido. Sim. Mas ele vai poder, o negócio não é previsto. Lógico que pode, a rubrica já existe, por isso que existe a suplementação posterior. Então, só para que fique claro, o prefeito tem que mandar um projeto de lei. Apresentação, infelizmente, a gente sabe que o recurso que a prefeitura passa é pequeno, porém, ela concorreu com mais outras empresas. Então, a Secretaria de Educação não deu assim, ó, vou dar para ela. Pelo contrário, quase que elas desistiram, porque vieram empresas de fora, teve pessoas aqui de Campos que tentaram, e quem, você dá uma ideia, que acabaram de chegar de Orlando, das crianças dela, a maioria do morro. Tem crianças, adolescentes com condições financeiras? Tem. Mas assim, 80% são pessoas pobres mesmo, mas que têm talento, né? Só precisa ser qualificado. Então, eles, dos alunos dela, 2 ganharam bolsa, vão morar fora do país, um mora aqui na Vila Santo Antônio, e assim, eles têm condições, tanto que eles representam Campos, representaram o Brasil. Mas se você sentar, conversar com ela, eu tenho certeza que você vai ganhar uma grande parceira. Sim. Na realidade, eu quero deixar só também registrado o seguinte, eu não estou falando mal. Não, a gente sabe. Muito pelo contrário. De maneira É que a maioria, Vitor, quando fala Vanessa, acha que os 11 mil vai para o bolso dela. Não. Mas assim, eu acho que para ela não chega nem 500 reais. Porque como ela paga os profissionais, e que é interessante, né? A maioria dos alunos dela estão sendo formados, estão fazendo faculdade, estão fazendo pedagogia, estão fazendo educação física. Você tem uma ideia, para eles ir para Orlando, eles dançaram, tiveram que fazer feira, tiveram que vender livro, fazer um monte de coisa. Então, e tem mais um detalhe, né? Todo figurino é desenhado por ela, é costurado por eles. Então ali é uma instituição família. E eu tenho certeza, se você sentar e apresentar o seu projeto, talvez, como ela já está tentando recursos, de repente ela consegue até absorver você junto com ela. Sim. Porque boa vontade ela tem. Na realidade, o porquê que eu falei? Porque eu sinto falta disso. Porque eu acho uma coisa muito boa. É uma coisa muito boa tanto para a cidade, porque, por exemplo, vai ser um sucesso. quando eu apresentei o início do projeto para o Secretário de Cultura, como eu dancei 12 anos, eu conheço Você sabe, né, muita os gente. benefícios. Não é nem os benefícios, eu conheço muita gente e eu conheço o pessoal que representa o Brasil lá fora, que é o pessoal mais famoso. Então, o que eu tinha colocado para ele é o seguinte, fazer um belo campeonato, trazendo essas pessoas que eu conheço, que são pessoas famosas, que estão na mídia, não sei onde, trazendo eles para serem jurados, para que nós possamos acender isso na cidade. Essa foi a ideia. Mas vamos marcar, nós aqui da Câmara Municipal, a Suzana, que é a presidente, né, do Conselho de Cultura, a Vanessa tem certeza que muita coisa boa vai sair. Porque o que ela precisa é de gente profissional que queira. A gente vive fazendo as coisas entre nós, com a educação, no final do ano, e detalhe, né? A Vanessa, além de fazer a apresentação no final do ano da escola particular e da rede, a Marta e a Duda está aqui. É bonito demais quando vocês falam como que eles conseguem dar uma apresentação. E ela já teve hip hop, já teve dança de rua lá, capoeira. E no mês de maio ela traz um festival para Campos. Esse ano teve gente até da Argentina. Ela teve 975 inscrições. Brincando, no final de semana ela conseguiu envolver 3 mil pessoas que trabalham com a economia local nossa ainda. Deixa o telefone para a Suzana, a gente combina. Tá bom. Tratar com ela, vai dar certo. Obrigado. É nítida a nossa preocupação dos secretários, né, com a verba de cada secretaria. O Vinícius falou aí do Conselho Tutelar, né, da Orlindo ali também, que comentou a respeito. A gente falando de cultura, e eu não poderia deixar de dizer também, sabedores que temos que buscar uma forma de aumentar a receita, mas eu gostaria que o Claudinho falasse um pouco, Claudinho, esse valor do esporte, né? Com o aumento de atendimento a essas crianças, adolescentes e pessoas também da terceira idade, e contar com 1.076.546 para 2018. Eu sei que é apertado mesmo, você já disse, a gente tem que aumentar essa receita,
mas comenta para a gente um pouco disso daí, qual o percentual que, de ser aumentado, melhoraria o atendimento dessas crianças? Boa tarde a todos. Primeiramente, eu tenho que agradecer a Priscila, porque eu fiz um planejamento no começo do ano, né? Apesar de não ter dotação, ela está dando todo o apoio possível, Secretaria de Esporte, ganhando tudo conforme foi combinado. Nós temos realmente problemas com a dotação sanitária nossa, igual outros setores. A gente tem uma verba esse ano de 1.033, fica 790 mil mais ou menos em folha, progressos nacionais, e vale alimentação, 135 mil mais ou menos com água e telefone, e os 121 mil que a gente tem disponível lá, a gente consegue contratar as pessoas que nós temos hoje, que são 13 professores pelo fundo, e daí, no final, acaba não sobrando nada para a despesa corrente. A gente acaba, como eu falei, a Priscila se desdobra lá, tira leite de pedra lá e tenta apoio com outras secretarias para a gente poder manter o nosso básico lá. Sim, eu sei que para ter um aumento de implantação, a gente tem que formar onde será a receita. Mas para que a gente pudesse andar com as próprias pernas, dizendo assim, eu acho que se não sonhando muito, mas 150 mil a mais para despesas correntes, é o que seria suficiente para a gente, né, no caso. Eu vi que nesse ano, ano que vem, vai para 1.076 a verba, aumentou 30 mil. Mas levando em consideração que em janeiro tem um aumento do salário mínimo, né, provavelmente, vai acabar sempre engolindo de novo a folha e não vai ter aumento nenhum na verba. Né? Então a gente acabaria sempre dependendo de outras secretarias para poder, né, manter a nossa atividade. Vou falar um pouco de atividades agora. Então, hoje nós estamos atendendo 880 crianças, atendendo 430 adultos, temos 16 modalidades esportivas, turnos de treinamento, são 44 turnos de treinamento, com duas horas aulas por semana. Estamos atendendo atividades em 3 bairros, além de fazer os eventos esportivos da cidade, que é o Campeonato de Futebol da Cidade, Jogos de Primavera, Campeonato de Futebol, e participamos de alguns eventos que é do governo do Estado, das Secretarias do Estado, que é os Jogos Regionais, Jogos Abertos, Jogos da Juventude, e tudo isso, né, com o recurso que nós temos hoje. Ok, Claudinho, obrigado. Eu quero dizer que o Esportes é uma das secretarias mais organizadas que tem. Eles apresentaram um projeto muito legal no começo do ano, que tem sido cumprido, realmente com muito pouco recurso, mas eles são muito criativos e as modalidades são muito legais que estão acontecendo, e eu fico muito feliz com o desenvolvimento da Secretaria de Esportes, sem recurso. Cláudio Adão. Boa tarde a todos. Cumprimento o presidente, cumprimento todos os vereadores presentes, a Priscila, secretária de Finanças, cumprimento todos os secretários e os demais presentes aqui. Muito legal aqui essa exposição do Claudinho, que eu fiz nessa planilha aqui, viu, Priscila? Algumas anotações, né? No orçamento para 2018, previsto de 1.076.564,31, né? E aí tem uma preocupação, Priscila, até se você puder tirar essa dúvida, tendo em vista, como até o Cláudio aqui mesmo colocou, que a gente tem aqui uma despesa de folha de pagamento de R$540 mil, 120 mil com obrigações trabalhistas, 76 mil com vale alimentação, já dá um total de 736 mil. Água, luz, telefone, 135 mil reais. Professores para as escolinhas de esporte, 121. Vai dar um total de gastos aí fixos de 992 mil reais. Né? Dessa forma se torna uma base de gastos aí de 2017, não atualizados pela inflação, sobrarão aí 84.564, né, para compra de material esportivo, para materiais de consumo, incentivo aos esportes.
dividir isso por mês na secretaria, ia dar em mensais, em média, R$7.000 por mês para um investimento no esporte. Eu estive lá, né? Sei qual é a dificuldade. Você falou uma coisa muito bacana. A Secretaria de Esporte é muito criativa, né? Se cria lá muito com nada. Eu entendo as dificuldades, né, que os municípios estão passando, não só Campos do Jordão, mas todos os municípios brasileiros, né? Mas eu acho que eu teria que dar uma analisada nisso. Por quê? Hoje, o esporte é a prevenção na saúde, na educação, no social, né? Hoje a gente tem aí um pouco mais de 0,6 do orçamento, né? Eu sempre disse, quando estava na Secretaria de Esportes, não é o ideal, mas que conseguiriam trabalhar com um pouquinho de paz e tranquilidade, 1,5%. Talvez não seja viável nesse momento. Mas vamos tentar chegar aí, pelo menos, a 1%. Você até que você pode me colocar, Cláudio, tem que correr atrás para ajudar a captar recursos, como a gente tem aí o FAMEG, né, que é uma dessas fontes. Até me fica já uma pergunta, se as fontes hoje dos pagamentos que são feitos por eventos extraordinários nas secretarias, que são eventos extras ali, que é fora da secretaria com as locações, se esses recursos que são de locação está sendo destinado ao fundo, até porque a intenção do fundo foi essa, uma captação extra, sabendo das dificuldades que o município enfrenta para se manter um recurso do orçamento aí no esporte. A Constituição, ela diz para a gente que a gente tem algumas que direcionar o nosso recurso e fazer aplicações mínimas em saúde. A gente vincula a nossa receita à aplicação de saúde e educação. Aplica muito bem, mais do que se deve até. A gente aplica, a Constituição diz 25 em saúde, no mínimo, né? 25 em educação, 15 em saúde, né? E nós aplicamos aí uma média de 26, 27 em educação e 26 e 27 em saúde, né? A mais. Só que tem um texto lá que ele proíbe outras vinculações da receita. Então eu não posso fazer assim, o PTU que entrar, eu vou vincular a tal secretaria. Ou eu não posso fazer isso. Então ela é livre dentro da prefeitura, né? Eu não posso já vincular uma taxa, um ISS, que já foi solicitado, o IPTU, alguma arrecadação do município. Por quê? Essa arrecadação, ela já compõe a nossa receita, que através dessa receita que é distribuída esse saldo orçamentário, né? Para eu vincular para esportes, eu tenho que tirar de alguma outra secretaria. Sim, sim. Né? E isso já foi feito isso várias vezes. Isso dificulta muito. É sempre feito isso. O que nós temos feito, né? Primeiro, o que o fundo é? O fundo, eu expliquei aqui ontem, ele a finalidade dele é para captar receita. Sim, sim. Né? Se eu já tenho ali um montante arrecadado na prefeitura, tiro um pouquinho e jogo no fundo, eu continuo com o mesmo valor, eu só realoquei uma parte desse recurso. Isso nos gera um maior investimento no esportes, ou na cultura, ou no meio ambiente. Né? O fundo ele tem a finalidade de captar algum recurso que já não esteja na prefeitura, né? Que possa ser um convênio, uma doação, alguma parceria. Quando eu fui secretário adjunto, não sei se ainda continua esse ano, todos os eventos extras, eu digo hoje o que se sobra na Secretaria de Esportes para captação de recursos, o que é? O seu próprio espaço. Então se loca um espaço, nós aprovamos aqui na legislação passada, quando eu tive o prazer de vir para esta casa, né, substituindo o Paulo da Sobriedade, alterando uma lei aqui que proibia cobranças, e até mesmo de ingressos e de divulgação, nós alteramos essa lei já para ajudar a Secretaria Municipal de Esporte a captar recursos fora. Hoje, os eventos que acontecem, que a gente está vendo que está acontecendo muito, os eventos bacanas, né, na cidade, como está agora o evento Arena, que vai acontecer, já aconteceu outros, o fundo foi criado para isso, para que esses eventos extras que acontecem na cidade e que é captado pela Secretaria de Esportes, e aí o Claudinho me corrige, que fosse destinado ao fundo, que aí eu sei
que poderia ajudar a fomentar ainda mais o esporte xergamense. Vem sendo feito dessa forma? Esses eventos, quando eles vêm para a cidade, a gente tem o lançamento das taxas, né? Que eu creio que são essas taxas que você está citando, né? A previsão de arrecadação de taxas de esporte no ano, ele não chega a 15 mil reais, né? E o orçamento do esporte ele é 1 milhão, né? Então, somente essa taxa não seria suficiente para compor o orçamento. Então, o que acontece que a gente faz que hoje é o melhor que a gente pode fazer, hoje. Toda a arrecadação pública, inclusive as taxas no total de todas as taxas, eu creio que não deva dar 2 milhões no ano, né? É um valor muito baixo, né? Essas taxas compõem o orçamento inteiro da prefeitura e nós subdividimos, né? Esse valor não vai diretamente para o fundo do esportes, mas ele é sim aplicado em esportes. Tá bom. Obrigado. Tá bom? Obrigado. Agora, me preocupa muito. qualquer doação ou arrecadação que seja feita direto para o fundo, fica na conta do fundo e só é utilizado para o esportes. Sim. Não, Né? isso Qualquer sim. arrecadação vai ser A minha utilizada preocupação dessa forma. é que é o único meio principal que tem aí, fora o orçamento, dentro do esporte, o Cláudio pode explicar isso melhor, que eu queria uma explicação do Claudinho sobre isso, seria isso, os próprios espaços locados para arrecadar. Mas isso não está fora do orçamento, Por quê? isso está dentro do orçamento. Isso já está previsto na arrecadação, né? A gente já prevê arrecadar essa taxa e esse valor compõe o saldo orçamentário. Então isso não é uma receita extra, além daquilo que está previsto no orçamento. Obrigado, Priscila. Se eu estiver errado, esse ano foi estimado que a gente ia receber 1.200 de taxa de locações, né, no caso, no fundo. Esse ano, um exemplo, um evento que teve, acho que foi o Carreis, foi 3 mil. E esse que acho que ele está querendo dizer, se isso aí não seria uma receita a mais para a gente. Entendo. Como é feito isso? A gente sempre faz o orçamento para o ano seguinte, né? Então, no ano passado, com base nas realizações do ano passado e dos anos anteriores, nós fazemos uma projeção, uma estimativa de arrecadação para esse ano, né? Eu não me recordo, mas você disse que foi estimado 2 mil, aproximadamente, né? Muito bem. E aí, quando eu faço a previsão, eu não tenho pleno conhecimento do valor exato que eu vou arrecadar, né? Então, o que acontece? No decorrer do ano, a gente vai arrecadando e a gente vai fazendo um balanço. Se houver excesso de arrecadação, nós podemos fazer sim uma suplementação. Mas eu não posso fazer uma suplementação de uma receita específica. Por exemplo, eu tive um excesso, um superávit, um excesso de arrecadação em taxa. Mas suponho que lá no ISS eu tive um déficit. Então eu não posso fazer uma suplementação. Eu só posso fazer a suplementação quanto a minha estimativa é que a arrecadação do Tesouro vai superar toda a previsão. E isso numa visão geral do Tesouro, não de uma taxa específica. Então, a gente já está fazendo esse controle. Quando for lá mais ou menos para final de agosto, setembro, a gente vai fazer esse estudo de receita, de arrecadação de cada receita individualmente. E se uma pela outra ainda assim não houver excesso, aí sim nós podemos fazer a suplementação. Antes nós não podemos. E uma estimativa melhor, assim, não só os 2 mil, mas vendo agora que a gente está sempre colocando campo, eu acho que se levar um pouquinho mais a estimativa só da instituição do FAMED, ajudaria um pouquinho mais a gente isso aqui. Na LOA, que vai ser discutida eu acho que em setembro, né? Essa lei, ela não está falando disso nesse momento, né? Ela está falando mais de metas, né? Dos objetivos que nós temos aí para esses 4 anos futuros. Na LOA, a gente vai discutir detalhadamente o orçamento do ano que vem, né? Ainda que esse valor está aqui para 2018, na LOA é que a gente vai detalhar esse valor, né? Então, a Secretaria de Esportes, que é muito participativa, tem toda a liberdade de ir lá e nos ajudar a compor esse orçamento dentro da realidade, né, que nós vivemos.
Só quero fazer uma complementação. Nos ajude lá a ter um orçamento melhor para essa secretaria, que a gente sabe que realiza um belo trabalho. Olhe com muito carinho lá, na hora que vocês estiverem A vivendo a Secretaria lua de aí. Finanças, Contabilidade quase inteira já participou das atividades do esporte, nós gostamos muito. Se hoje Eu sei que você tem que segurar a rédea lá, que a situação está difícil. Mas ajude, a gente sabe disso. eu Viu? não esporte, eu tenho que tirar de algum modo a secretaria, né? E isso é muito cruel. Mas pense com carinho em criar algum tipo de situação lá, que a secretaria utilize esse espaço para que se utilize melhor o FAMED. Senão a gente vai ficar com uma lei que foi criada, não só aqui, em todos os municípios, praticamente, municípios brasileiros, já para isso, para ter uma fonte extra de receita. Isso, para isso a gente tem que captar um recurso, Sim. não subdividir o recurso. Eu vou te falar uma forma de captação simples. É assim, ó. Utilização do espaço do ginásio esportivo, utilizou o espaço, se paga as taxas, e aí tem as inscrições de um campeonato, vou falar de um campeonato que tem experiência, o presidente desta casa, de jiu-jitsu. Normalmente, quando se fecha esses eventos, a gente se pede uma doação ao Fundo Municipal de Esportes por parte das inscrições. Então, assim, a gente sabe as despesas. Então, assim, confira isso ao Fundo Municipal de Esportes. Isso é perfeito. E é isso que eu quero te dizer. Isso é perfeito, porque essa Até a doação... cobrança de ingresso, porque hoje, com a lei que alteramos nessa casa, né, presidente, abriu esse espaço, já esse leque, para que a secretaria tenha uma arrecadação a mais. Só para você ter uma ideia, com a alteração dessa lei, qual foi a economia da prefeitura com taxa de arbitragem para os jogos da cidade? Se eu estiver errado, Cláudio me corrige, a Cláudio está aqui, ele me corrige. Gastava-se em média, só com a arbitragem, 17.300, mais ou menos, tá, com taxa de arbitragem. Hoje, com essa alteração nessa lei, por evento. Hoje, com a alteração da lei, se gasta somente 5.600 aproximadamente. Então, assim, a secretaria vem fazendo de tudo, né, para reduzir despesas. Então, assim, ajudar mais que se seja feito doações ao fundo. Eu vejo que ele quase não recebe recursos. Deixar a secretaria, nos eventos, abrir lá, fazer uma cobrança de ingresso que seja destinado 10%, sim, não sei quanto que a secretaria determine, tá, para o fundo municipal, que vai ajudar muito eles, tá bom? Todas essas arrecadações que não compõem as previstas no Código Tributário, as taxas, né, os impostos, essas doações que forem para o fundo, com toda certeza ficam no fundo. Não há, é uma conta à parte. Não Sim, há, sim, ela tem uma conta separada. Misturar com as demais contas da prefeitura, né? Sim. E é para essa é a finalidade do fundo, esse tipo de arrecadação. É isso aí. Obrigado, viu, Priscila? Antes de... O microfone ainda continua aberto, mas eu queria apenas aproveitar hoje a presença da Glória Bravin, nossa secretária de Turismo, que ontem, aqui, a secretaria representada pelo André, né, fiz um comentário, digo que não era pertinente a DPA, mas a senhora não estava, não sei se ele passou o recado, mas darei pessoalmente, porque no começo desse ano não, há cerca de 2, 3 meses atrás, conversávamos sobre a inflexibilidade do Contur em relação à Polícia Militar, ao apoio à Polícia Militar na época da temporada. Usei a frase que os experts em turismo entendiam que a segurança pública não está atrelada ao turismo, mas, repetindo a frase de ontem, o castigo que vinha a galope chegou de avião e Campos do Jordão foi alçado a cidade de número 22 em segurança pública no Brasil. Se isso para eles não é atrair turista, eu digo novamente, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, mas eles eu tenho certeza que eu não sei, que nenhum sabe o que está fazendo lá. Tá? Leve o recado para os nossos saudosos experts de turismo de Campos do Jordão, que compõem o Contur, vereador esse que mais brigou pela fundação do Contur, e hoje em dia eu tenho que criticar alguma coisa que eu briguei
de forma tão ferrenha para acontecer. É vergonhoso. Já postei no grupo. Obrigado. Ótimo, obrigado. Mais alguma colocação? Os recentes munícipes jordanenses que vieram representar a sociedade jordanense, dado o grande interesse do nosso público, secretários e adjuntos aqui presentes, representantes do Executivo, do Legislativo? Não? Agradeço a todos e estou encerrando a segunda e última audiência pública entre a PPA e a LDO. Quer fazer alguma colocação, Priscila? Não? Gente, obrigado. Boa tarde a todos. Estão encerradas as audiências públicas. Vereador Tostão, tem alguma colocação a ser feita? Vale agora o caso para ser. Qual o casamento? Para aumentar o subsídio dos conselheiros tutelares, daí sim a gente tenta remanejar ou enxugar de algumas secretarias. Senão não faz sentido aumentar, sendo que o gasto do conselho, vamos supor, fica em 240, como está aqui. A gente aumenta 280, mas não pôde gastar os 40. Lembrando que todas o orçamento previamente definido com o PPA, na LDO, na PPA não, mas na LDO, ela depois é passível de suplementação, caso o município venha arrecadar mais, tenha um superávit, como teve em outros anos, um superávit na questão do ISS, não me engano. Algumas receitas. Algumas não receitas. se faz Em algumas receitas, Bruno, foi ISS, não foi? Teve 7 milhões de aumento de arrecadação no segundo semestre do ano passado? Alguma coisa assim. Na ocasião, com esse aumento no segundo semestre da arrecadação de ISS, superávit teve 7 milhões, o Fred nos mandou duas solicitações de suplementação. E vereador que não analisa uma transposição de verba, uma suplementação de forma favorável, ele está jogando contra o município, porque se o município arrecadou mais e nós não suplementarmos a pedido do Executivo, você está proibindo o prefeito de investir em várias áreas do município. Hoje é mais fácil investir do que dar dinheiro no caixa. Exatamente. Então, cabe suplementação uma vez que a rubrica já está criada. Mas antes de se preceder um aumento porque o conselheiro tutelar não recebe salário, assim como o vereador recebe subsídio, que tem a diferença, todo mundo aqui acho que sabe a diferença de subsídio para salário. Sem o aumento do subsídio através de uma lei, não se pode aumentar o valor destinado ao conselho tutelar, mesmo que vai ficar com dinheiro na conta, não vai poder gastar. De certa forma, não é inócuo até essa discussão, no caso de aumento de repasse ao conselho tutelar, uma vez que não há previsão legal para ir do parte do Poder Executivo para que aumente o subsídio dos representantes do conselho tutelar. Eram essas minhas considerações. Se não tem mais nenhuma, já perguntei do que seria gastar estimado, não tem, essa conselho já está sanada a dúvida. Por enquanto é só, tivemos alguma, a gente volta ao microfone. Dá tempo de cantar, falar o resto da tarde. A Priscila, acho que quer terminar de responder. Eu quero só te complementar que a gente tem trabalhado de uma forma alinhada com o Conselho Tutelar e todas as despesas que eles levam para a gente, preciso de um dinheiro para fazer uma viagem, para levar uma criança, para alimentação, hoje isso é extremamente organizado e eles recebem, prestam contas, e isso está... Em nenhum tempo a prefeitura deixou de prestar o auxílio à criança e... Não, eu sou sabedor, desde quando eu estava lá, várias vezes você fez vários adiantamentos, depois que a senhora contou, eu já passo uma verba mensal para lá. Nosso tempo era um pouco mais burocrático, mas saía. Nossa indignação, de certa forma, eu fui 10 anos conselheiro tutelar e o salário é o mesmo. A única coisa que mudou foi o menor de toda a região. Mas não só o salário do conselho tutelar, como dos servidores também. É o menor de toda a região. Não era o salário, do salário eu já tinha dito ontem. E assim, o conselho tutelar é esse questionamento deles ao subsídio. E no caso dos conselheiros tutelares, uma vez conselheiro, sempre conselheiro, eu considero que é hoje conselheiro, você exerce uma função quase como se fosse uma polícia. Você toma o filho das pessoas, você põe sua vida em risco, não recebe periculosidade, insalubridade, hora extras, tampouco adicional noturno. Então, nós deveríamos, vamos levar essa justificativa aí ao prefeito, para que olhe com mais carinho para o conselho tutelar. Porque nos últimos
anos, talvez não deu tempo de olhar não só para o conselho, mas para toda a administração. A gente cobra ele novamente para que olhe se existe essa possibilidade também, né? Logicamente, matemática, ciências exatas, conta, se não tiver dinheiro, não adianta eu ficar discursando aqui, porque não vai dar mesmo. Muito pelo contrário, o papai pediu para cortar ainda o pouco que tem, tá bom? Obrigado. Encontro plenário também, com vontade do vereador Cláudio Adão. Olá, tudo bem? Meu nome é Vitor, sou munícipe aqui. Eu tenho uma pergunta que eu gostaria muito de saber, porque eu procurei saber um pouco e eu não tive uma resposta muito concreta. Eu sou originalmente de São Paulo, e em São Paulo eu trabalhei 12 anos com alguns projetos relacionados à dança, a danças urbanas. E eu nunca vi um projeto de danças urbanas aqui ou uma verba destinada à cultura. Quando eu fui procurar saber, o secretário de Cultura, ele me disse o seguinte, que a verba é apertada, que a prefeitura não tem verba relacionada à cultura. Não é que ele me disse que não tem, mas ele disse que é muito apertada, é muito pequenininha. E eu gostaria de saber se essa verba ela existe e, se ela existe, o que poderia ser feito com ela? Porque, por exemplo, em São Paulo, nós temos, por exemplo, o ARC, são órgãos que liberam projetos para que nós possamos entregar os projetos. Se eles aceitarem os projetos, o governo libera uma verba para a gente para que nós possamos fazer determinados projetos sociais. Então, por exemplo, em São Paulo a gente fazia muitos projetos sociais para crianças carentes, comunidades, para que a gente pudesse trazer as pessoas, tirando as pessoas das drogas, né, do tráfico, para a dança. Então eu gostaria de saber aonde se encontra essa verba da cultura e se tem, por que nós não podemos apresentar projetos e conseguir dinheiro, porque quando eu fui ele disse que nós teríamos que fazer por iniciativas privadas. Ok. Vamos responder em dois esquemas. Priscila, a questão da verba da cultura do ano passado para esse, teve aumento ou diminuição em qual porcentagem, por favor? E na sequência, o nosso querido Benilson Antoniolo, secretário de Cultura, e acredito que em 2 etapas conseguiremos responder, atender a expectativa. Tá? Priscila. Com relação ao orçamento, nós não recebemos nenhum recurso específico para isso, nenhum repasse estadual ou federal ou de nenhuma instituição. Então, do orçamento que a prefeitura, do tesouro da prefeitura, nós repassamos um percentual para a cultura. Infelizmente, ele não é maior do que a demanda das outras, que seria saúde e educação, que é a nossa prioridade, a princípio, elas consomem um montante muito intenso hoje. Então, não conseguimos repassar um valor muito alto. Com relação ao orçamento desse ano e a projeção dos demais, nós, a princípio, fizemos de uma forma bem prudente, apenas um lançamento aí de 4,5% ao ano, que seria uma previsão, uma meta de inflação, né? Mas nós estamos trabalhando para que aumentarmos a nossa receita. Só que como isso ainda não é palpável para mim, nós não colocamos. Assim, à medida com que a nossa receita aumentar, nós poderemos suplementar os orçamentos, mas eu não consigo prever. Tá. Então você não consegue prever, o que você está me dizendo é que você não consegue prever o valor que é destinado à cultura. Não, nós temos aqui o valor destinado à cultura. Deixa eu vou achar aqui não. A verba da Secretaria de Cultura que está em vigor é 1.075.100. A projeção para 2018 1.121.068. Nós temos sim, o que eu não tenho hoje é a previsão do aumento, um aumento mais relevante, né? Mais palpável. Isso eu não consigo te dar previsão. Acho que eu... Essa questão orçamentária precisa responder. Agora, Felipe. Por favor, Nilson. Então, talvez até os projetos em que são encaminhados o valor do orçamento para isso. Tudo bem. Vitor, só uma pergunta. Vocês têm uma empresa? Como que funciona? Lá em São Paulo vocês trabalhavam com isso? Então, na realidade a gente fazia isso como um além, né? Na realidade a gente não tinha empresa, nós fazíamos como munícipes no caso também, nós entregávamos alguns projetos, assim, nós tínhamos um grupo de pessoas que faziam isso,
já dançavam há muito tempo, participavam. Então, mas esse grupo de pessoas era uma empresa que vocês Não, contrataram? eram amigos. Nós contratávamos pessoas para fazerem os eventos. Então, por exemplo, nós é que geríamos o evento. Não, é só para eu entender, se vocês queriam fazer um projeto voluntário, atender as crianças, ou se vocês têm uma empresa e querem terceirizar para a prefeitura para poder ter esse... Na realidade, o que a gente fazia? A gente apresentava um projeto e recebia uma verba governamental em torno de 30 a 40 mil. Com esses 30 a 40 mil, nós fazíamos o quê? Nós contratávamos DJ, nós contratávamos um staff, nós fazíamos um evento aberto ao público para que o público pudesse entrar e dávamos premiação para as pessoas que competissem dentro do evento. E aí nós fazíamos o quê? Nós chamávamos pessoas de fora, normalmente nós fazemos isso, nós chamávamos pessoas de fora do país para que essas pessoas fossem jurados, para que nós pudéssemos ter um a mais. Então, os maiores eventos de São Paulo relacionados à dança, eu estive no meio. E quando eu cheguei aqui, eu vi que não tem isso. E quando tem, é uma iniciativa privada, onde as empresas mesmo não ajudam as pessoas que querem fazer. Então, isso se você andar para a cidade, você vê quem está sobrevivendo por conta própria mesmo. Sim. Mas o Benício vai poder explicar para você todos os projetos que existem. Ele me atendeu muito bem quando eu fui lá na Ele é super educado, ele só não tem dinheiro, né, fazer o quê? Educado que todo mundo viu, Vitor? Todo mundo tem boa vontade. Mas é uma cidade pobre, infelizmente. Presidente, posso contar uma história rápida? No começo da gestão do prefeito Fred, eu acho que vocês se lembram, eles tinham uma ação chamada a Prefeitura nos Bairros, alguma coisa assim. E eu lembro que então assim, como é que se constitui? Tinha os stands, né? E uma banca, e cada secretaria ficava numa mesa esperando a população apresentar suas demandas para que a gente pudesse trabalhar. Como ninguém procurava cultura. E eu que ia fazer uma pesquisa lá com as pessoas que lá estavam. E me lembro que um dia, chegando na Vila Sodipe, o dito adjunto de agricultura me apresentou um senhor, seu Carlinhos, e aí o seu Carlinhos olhou para mim, dedo em riste, e falou assim: o que é que o senhor entende de cultura? E eu comecei a explicar, e ele falou: então não é com o senhor não. Era a agricultura que ele queria, não a cultura. Assim. Ninguém nunca procurava cultura, e quando procurava era engano. Você vê? De forma que, eu fico muito feliz quando eu vejo numa audiência pública e alguém fala cultura. Obrigado. Eu lembro do nosso atendimento. Bom, só para esclarecer, o orçamento, falando de orçamento, só complementando o que a Priscila já colocou, o orçamento da cultura representa algo como 0,6% do orçamento do município. É melhor do que o orçamento do Ministério da Cultura, cujo ministro, terceiro ministro em um ano, acabou de deixar o cargo, porque o saldo de Fundo Nacional de Cultura é zero. Então deixou o cargo. Aliás, está aqui também a presidente do Conselho Municipal de Políticas Culturais, que é a Suzana Reis. Mas a gente pode falar sobre os diversos ações que a Secretaria tem desenvolvido ao longo dos últimos anos, mas eu quero me ater especificamente à questão da dança. E só dizer também que a verba que é destinada para a cultura, ela é suficiente para o pagamento de vencimentos, não é isso? Salário de funcionários. Nós não temos outras verbas que nos permitam investimentos na área. Com relação à dança, eu posso citar para você um programa que é feito já há alguns anos e muito bem sucedido com o grupo Vanessa Balé, que é feito nas escolas municipais e que atende hoje, Marta, me corrija, 5 mil crianças. Indiretamente. Não sei te falar exatamente quantas. 5 mil crianças envolvidas indiretamente e cerca de 1.500 diretamente ali nas aulas. Então, essas são as ações. Verbas para a realização. Então, esse é o grande movimento de dança existente na cidade. E não é só dança clássica, dança contemporânea também. Além do Vanessa Balé, nós tínhamos até o segundo semestre um grupo de hip hop, de street dance, que ensaiava no Espaço Cultural do Alento. Eles pararam, eles se reuniram lá, estão em outro local, porque eles tinham uma necessidade de horário que nós não podíamos atender. O Rodrigo, a Fran, esse pessoal todo. Agora, a secretaria em si, ela não possui, a Secretaria de Cultura, já que o seu questionamento foi nesse sentido, ela não possui nenhum
projeto em que ela, a secretaria, atue diretamente com oficinas de dança. Porque esse não é um papel da secretaria. O papel da secretaria é criar políticas públicas para que os profissionais da área, como você e os teus pares, possam desenvolver essas ações. Duas questões. Uma, por que a gente não faz? Simples, porque não tem verba. Né? 1 mais 1 igual a 2. Segundo, todas as ações desenvolvidas pela secretaria hoje em todas as áreas, elas têm obrigatoriamente participação de iniciativa privada. A dança tem que ser a mesma coisa. Por exemplo, as oficinas de teatro são feitas junto ao Instituto Federal. O Instituto Federal que nos ajuda a fazer as oficinas de teatro. As oficinas de pintura do espaço cultural são feitas com a Mônica Belga. As de fotografia são feitas com a ajuda de fotógrafos. De literatura são feitas através da Academia de Letras. Então, são ações que a gente não consegue levar a termo por duas questões. A primeira, por falta de recursos financeiros, a segunda, porque nós não temos no quadro da prefeitura pessoas técnicas que possam aplicar essas. Nós sempre dependemos de ações da iniciativa privada. As iniciativas semelhantes àquela que você nos apresentou na nossa reunião sempre serão muito bem-vindas. Nós precisamos disso. Agora, enquanto houver a necessidade de aporte financeiro do poder público municipal neste momento, na atual conjuntura, eu não tenho boas notícias. Nós não somos São Paulo, né? Ela acabou de falar do precatório de 100 milhões. Então, não tenho problema e impedimento nenhum de dizer, enquanto depender exclusivamente de gestão pública, isso não vai acontecer. Por outro lado, nós temos alternativas. Nós temos Lei Rouanet, nós temos PROAC, nós temos um projeto que está desenvolvendo como o Conselho Municipal de Políticas Culturais, que visa uma lei municipal de fomento à cultura. Agora, tudo isso tem sido construído ao longo dos anos. Quanto tempo isso vai levar? Não posso dizer. Não vai ser rápido. Mesmo porque a gente ainda não tem um plano municipal de cultura, ele está sendo construído. E aí sim a gente vai poder contemplar tudo isso. Neste momento, a curto prazo, acho muito difícil que a dança, a literatura, as artes plásticas, as artes circenses, qual for a modalidade artística, acho muito difícil que a Secretaria consiga dar conta. Mesmo porque, como eu acabei de dizer, já existe um projeto que atende a população local de formação de dança, assim como o projeto Guri na Música. Na dança nós temos o trabalho. Agora, faz por onde? Secretaria Municipal de Educação. Não sei se eu te respondi. Respondeu, de certa maneira respondeu. Fique à vontade. Na realidade, você respondeu a minha resposta, a minha pergunta. Sim, sim. O que eu posso afirmar é o seguinte, claro, é uma iniciativa bacana. A gente teve, tanto eu quanto o Rodrigo, porque nós fomos falar, acho que foi com você, né? Nós fomos falar no seu consultório. Nós fomos falar, o Rodrigo, a Fran, eles dão aula toda semana, eles dão aula gratuita, não recebem absolutamente nada do governo. Tecnicamente indicam para eles que seria, como se fosse um pagamento, eles poderiam usar o espaço público para poder dar aula, e que eles não poderiam cobrar absolutamente nada por estarem utilizando um espaço público. A minha pergunta, a nova pergunta é a seguinte, eu tive acesso porque isso é público também, nesse caso do balé, acho que são 11 mil por mês, né, que se recebe, que a professora recebe, eu não sei se a professora ou se é a escola de balé, né? Por que nós não podemos tirar um pouco disso e dar para quem está fazendo gratuitamente? Eu não digo nem para mim, sabe? Mas eu digo, por exemplo, com pessoas como, por exemplo, o Rodrigo e a Fran, porque são pessoas que estão lá todos os dias dando aula para crianças carentes, não tem absolutamente nada, não ganham absolutamente nada, eles trabalham com isso. E assim, o hip hop, as danças urbanas, em geral, a cultura urbana, ela capta muito mais gente do que, por exemplo, uma escola de balé. Claro que isso não é a discussão aqui, tá? Mas eu estou dizendo por quê? Porque eu vivenciei isso por todos os anos da minha vida. Então, eu sei que as crianças carentes que hoje, por exemplo, estão na favela, elas não vão querer dançar balé, mas elas vão querer dançar um hip hop. Elas vão querer aprender sobre grafite, a cultura hip hop em geral, que é uma cultura muito benéfica para crianças que não têm
uma condição, que não tem como crescer na vida. Eu vi muita gente, vem sempre, hoje é profissional da dança, saindo de favela. Mas o dinheiro que está sendo investido em um projeto, talvez pudesse ser dividido para outro projeto também. Quando eu fui conversar com você, eu falei, nem que seja 300, 400 reais para eles por mês, mas eles estão trabalhando por isso. Então, seria interessante que eles ganhassem para que eles pudessem dar continuidade nisso e, de repente, até expandir isso, para que muito mais pessoas dentro do município consigam gozar disso que eles estão dando para a população de graça. Vamos lá. Quando tivemos reunidos, não sei se à época a gente chegou a abordar a questão salarial, mas se não foi, a oportunidade é agora. A Câmara Municipal não determina salário para ninguém. Nós fiscalizamos o orçamento. Quem determina as ações são os secretários fiscalizados pela Câmara. Você sabe bem disso. A pergunta que você fez anteriormente sobre a questão dos 10, 11 mil que são destinados à escola de balé, estava na dúvida se era para a professora ou para a escola. Não, é para a escola que tem 5 ou 6 profissionais. Então, se você dividir isso fora alguns custos que eles têm, o salário que eles recebem é irrisório, não vai fugir muito dos 400 reais que você almejava para mais 2 pessoas. Se os 11 mil são para a escola, aí é um pouco mais complicado. É para a escola, é para a instituição. Tá, é para a instituição Vanessa Balé, né? Exato. Oi? Barracão Cultural, obrigado. Que é o nome da instituição. Então tem vários profissionais ali, mas os custos que eles têm, que eles cotizam essa quantia exorbitante de 11 mil reais. Sim, a gente diz assim, eu digo essa quantia de 11 mil, é porque, no meu ponto de vista, você tem sim como dividir esse tipo de coisa para que você consiga atingir mais público. É o que aconteceu na Secretaria de Esportes, que há cerca de 5, 6, 7 anos atrás, tínhamos escolinhas de futebol e futebol. Hoje em dia tem 17 modalidades. Legal. É uma questão que foi expandindo, passando por artes marciais, enfim, o Claudinho depois pode até dar uma explanada melhor sobre isso aí. Cresceu muito a questão oficinas, né, escolinhas na questão esportiva. Nada que não possa ser estendido também à cultura, enfim. Sim. Tudo que vier nesse sentido tem um apoio do legislativo. Porém, a gente precisa de políticas voltadas a esse sentido, através dos nossos secretários. A gente sabe da dificuldade que o Denilson tem, e a dificuldade vai tão longe, mas tão longe, que temos aqui o Espaço Cultural Doutor Além, no centro da Venécia, onde tivemos ano passado apresentações do Festival de Inverno. Esse ano também, né, Denilson? Esse ano não vai ter nada lá, mas para quem passava na frente do Espaço Cultural ano passado, onde tivemos algumas apresentações com fila, e você vê um prédio daquele jeito, totalmente deteriorado por questão de tempo, por vandalismo, e a gente estava recebendo o Festival de Inverno ali. A Secretaria é tão escassa financeiramente que não tinha dinheiro para reformar um próprio público conhecido, recebendo um festival famoso. Não estou dizendo que uma questão do festival tem que ficar em segundo plano, não é isso. Só estou dizendo, necessidades básicas de uma apresentação para bem receber o turista, infelizmente não conseguimos fazê-lo. Então acredito que fica registrado. Outra questão que fica registrada, que é louvável, eu gostaria de parabenizar por vir aqui na audiência pública, é porque temos 54 mil habitantes aqui em Campos do Jordão. Como o senhor falou, o senhor veio de São Paulo há quanto tempo, Vitor? Estou aqui há 3 anos e meio, né? 3 anos e meio. Vocês estão aqui. O Ed, nosso amigo, ali, veio ontem, veio hoje, talvez mais um, 2. Eu ali, mãe do Vinícius, vereador, mas assim, o interesse da população da Figueirense é esse que você está vendo. E não foram só os ofícios lidos aqui na abertura que foram encaminhados. A gente ficou 15 minutos lendo para todo mundo que recebeu. Fora o que foi colocado tanto pela Prefeitura quanto por Câmara Municipal, em Facebook, em site, em rádio. Exatamente. Então, eu volto a agradecer a população pela confiança que tem na casa, por cima aparece. É porque está tudo maravilhoso. Eu digo duas uma, ou é porque está tudo maravilhoso, ou é porque nem sabe o que está acontecendo. E a gente espera que seja pela primeira. Quando é do interesse próprio, tenha certeza que vem. Tá bom?
Se eu tivesse aqui fazendo uma audiência pública para determinar que os ingressos do Festival de Inverno, cinema em Campos do Jordão, iam ser gratuitos para os moradores de Campos do Jordão, eles estavam discutindo aqui se a pipoca também seria gratuita. Então, vamos lá, vamos colocar as coisas no devido lugar. Né? Tem que ser dito. É isso aí. Eu agradeço também. Pode complementar, Vitor, fica à vontade. Eu agradeço pelo espaço aberto, né? Sempre. Pra poder falar. E agradeço também pela maneira como vocês atenderam a gente, pela tirar as dúvidas, mostrar. Isso é muito importante também para a população. Então eu agradeço também. Eu aprendi que assim, é melhor avermelhar na hora do que amarelar depois. Então eu prefiro olhar para você e falar que eu não tenho condição de cumprir isso hoje, do que me comprometer, assim como o Benilson também, que é muito sério, e amanhã não conseguir cumprir com aquilo que foi acordado. Então eu prefiro dizer que a intenção sua é maravilhosa, a gente também sonha e anseia por isso, só que hoje o município de Campos do Jordão não tem condições. De repente, conversando com o nosso amigo, a gente consiga fazer alguma coisa junto, até um projeto junto, para a gente poder apresentar, de repente, para um PROAC da vida. Sempre fazer um bem-vindo. trazer para cá. Tenho certeza disso. Só para completar, porque assim, o Victor fez algumas colocações e eu preciso me manifestar a respeito. Eu acho que você já sabe quem é o grupo Vanessa Valério, não preciso dizer. Com relação a dois nomes que você citou, eles receberam um aporte financeiro, cujo patrocínio foi, quem correu atrás do patrocínio fomos nós. Quando estiver com eles, pergunte, por gentileza, qual foi o retorno dado por esse aporte financeiro. Segunda questão, pergunte também qual é a formação técnica de ambos para dar aulas de dança para as nossas crianças. Não, desculpa, Victor, você citou e eu tenho que falar, porque essas questões já foram levantadas com eles. Tá? E esse questionamento, inclusive o valor que você falou aqui é o mesmo que eles também colocam, 300, 400, 300, 400. E o procedimento de se fazer uma contratação, não conheço, mas principalmente junto à Secretaria de Educação, é muito mais do que a boa vontade de fazer, que a gente aplaude e releva, mas para você deixar, como eu disse, 1.500, 2.000 crianças sob a responsabilidade para passar por uma aula de seja qual for a modalidade artística, é necessária uma formação mínima, básica, e participar das licitações, de todos os procedimentos administrativos. Com relação a street dance no espaço cultural, infelizmente, a nossa experiência com os grupos não foi muito boa. Inclusive, na primeira vez, depredaram o espaço com a quebra de uma mesa, resolveram dançar em cima da mesa, a mesa quebrou e até hoje não pagaram. Então a gente teve que suspender as ações de street dance no espaço cultural. E no que diz respeito a favelas, nós somos uma comunidade mista, né? Nós somos duas cidades e uma só. Ninguém está falando. A cidade foi dividida em dois na década de 20. Isso nós conversamos também, quer dizer, zona sanatorial e zona turística. Isso constituiu um apartheid social que existe até hoje. Então a nossa comunidade, ela é carente, sim. E felizmente nós temos um grupo como Expressão em Movimento, e como Vanessa Baré, e como a Fundação Lia Maria Ligar, estamos esquecendo a Fundação aqui, faz um trabalho fantástico, né? Então eu diria o seguinte, no ano passado, ou este ano não lembro mais, eu estive lá com a Glória Bravin, secretária de Turismo, Secretaria de Estado da Educação, solicitando mais um conservatório em Campos do Jordão. Então a nossa resposta foi o seguinte, você já tem o maior festival da América Latina, você já tem projeto Guri, o que vocês querem mais? Quer dizer, esse castigo não tem nada. Então, a gente vai continuar buscando tudo aquilo que Campos precisa. A gente ainda sabe que a cidade é muito carente no que diz respeito à arte, no que diz respeito à cultura, em todas as suas modalidades. Mas, infelizmente, no que depender de dotação orçamentária da prefeitura, não vai rolar. Ou então a gente vai buscar a iniciativa privada, que é quem tem nos ajudado muito de 2013 para cá e é quem vai nos ajudar, se Deus quiser, a iniciar a reforma que o Espaço Cultural Dr. Ali merece, nesse ano em que ele completa 75 anos e 5 anos. Então, mais uma vez, muito obrigado, espero ter atendido, me coloco à tua disposição a qualquer tempo, você sabe que você tem meus contatos, para a gente poder voltar a conversar sobre o teu projeto, te ajudar
nos ajudar a buscar aí alternativas na iniciativa privada, no Estado, para que a gente possa realmente fazer com que a cidade tenha cada vez mais arte, cada vez mais cultura. Presidente, obrigado. Vitor, até você já conversou, já foi na escola Vanessa Balé? Uma vez? Não? Então, seria muito interessante você conhecer a Vanessa, porque a escola, né, a proprietária chama Vanessa, por isso ela colocou o nome de escola Vanessa Balé. Inclusive, os alunos da rede, que tem mais aptidão pela dança, pelo balé, a maioria deles tem bolsa com ela, para eles continuarem tendo um atendimento melhor ainda. E lá o Barracão Cultural, quando ela criou o Barracão, já com intenção de ter outras modalidades. Então seria muito interessante você conhecer, saber quem são esses profissionais, que a maioria foram formados por ela. Ela também no festival, pra você ter uma ideia, ela só continua com esse projeto na rede, porque o sonho dela, como deve ser o seu, como é o meu na área da inclusão, é atender todas as pessoas. Porém, quando a gente não tem... Eu não digo que é ruim, tá? Eu não ruim quero que que nem como você falava, ela é um dos melhores do Brasil, filho. Se alguém falar que é ruim, tem que ter conhecimento na cara. Não é isso. Uma outra coisa que eu gostaria de colocar, só um adendo, é o seguinte: não existe formação acadêmica em hip hop. Não existe. Não existe nenhuma formação acadêmica para hip hop. Então, mas sabe que seria interessante? Porque, como ela já tem duas entidades, que é a Vanessa Balé e a Barracão Cultural, ela pode unir força com você. Porque o que ela está tentando? Verbos, Estado, governo federal, para tentar trazer outras modalidades e colocar nos bairros. Eu acho que é bem interessante, porque a hora que você conhecer o projeto delas, e no final do ano, ir numa